Aleluia. Mais uma noite reunidos aqui em São Gonçalo, no estado do Rio de Janeiro, para... Podemos nos assentar, desculpa aí. Mais uma noite reunidos aqui, domingo, né? Em São Gonçalo, no estado do Rio de Janeiro, e no bairro de Neves, né? Aqueles que estão no Facebook e no YouTube, graça e paz. Iniciaremos agora a mensagem de hoje sob o tema: a salvação não é para quem invoca, né? Então esse é o tema de hoje à noite, e esse tema sugestivo, né? A salvação não é para quem invoca. Vamos ler um versículo inicial aqui, que vai parecer contraditório, né? Diz o seguinte em Romanos capítulo 10, versículo 13: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E agora? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos 10, 13. Aleluia. Vamos fazer uma oração. Senhor, te agradecemos pela leitura desse versículo e desse início da mensagem que iremos apresentar aqui agora. Senhor, não temos capacidade em nós mesmos de falar a palavra do Evangelho se não for revelada pelo Espírito, se não for a revelação que foi dada a Paulo. Te agradecemos em nome de Jesus Cristo, nos dê a palavra vinda de Ti. Amém. Glória a Deus. Então, gente, já lemos aqui o versículo inicial, o tema está aí: a salvação não é para quem invoca. O versículo que do tema, né, que tem a ver com o tema, Romanos 10, 13: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos 10, 13. Então aí, como a gente já falou, esse versículo aí está dizendo que todo aquele que invocar será salvo. E agora? Né? Então qualquer pessoa que invocar será salvo. Mas a gente sabe que o povo de Israel, durante anos e anos, eles invocaram o nome do Senhor, eles buscavam a Deus, não buscavam? Aí tem que ver, pelas suas próprias forças, né? Então vamos ler aqui, ó, Efésios 1,18. Para a gente entender a graça, nós precisamos, para nós entendermos a graça, precisamos ter iluminado os olhos do coração, né? Do entendimento. Quando fala coração, entendimento. Então está aqui Efésios capítulo 1, versículo 18: tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Efésios 1, 18. Amém? Vamos continuar. Vamos continuar a leitura aqui. E qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo as nossas próprias forças, segundo, né, a operação da força do seu poder. Aí a gente já começa a entender o porquê que a salvação não é para quem invoca, né? Efésios 1,19: não cremos para sermos justos, nem confessamos para sermos salvos, porque senão vai estar indo de encontro com a eleição, né? Com a predestinação. Então a Bíblia não se contradiz, o Evangelho, né? Romanos 10, 10 diz o seguinte: visto que com o coração se crê para a justiça. Quem é a nossa justiça? Cristo. Então com o coração se crê para
Cristo, que é a nossa justiça. E com a boca se faz confissão para a salvação. Quem é a salvação? Cristo. Então nós não confessamos para sermos salvos, mas confessamos para Cristo, para Ele que é a salvação. Mas aí a gente pega esse texto e fala, não, quando a gente confessa é para a gente ser salvo. Mas não é isso, quem é a salvação é Cristo. Quando a gente crê, é para que tenhamos a justiça. Não, a justiça é Cristo. Então a gente crê para Cristo, né? Crê em Cristo. Então é isso, Romanos 10:10. Visto que com o coração se crê para a justiça nossa não, a justiça de Cristo, e com a boca se faz confissão para a salvação, para Cristo. Romanos 10:10. A gente vai começando a entender pelos olhos do entendimento, né? Do coração, porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Romanos 10:11. Portanto, não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Então ele é rico para todos os que invocam, né? Tanto judeu como grego. Mas os gregos invocavam ao Senhor? Os gentios invocavam ao Senhor? Buscavam ao Senhor? Não, nenhum gentio buscava ao Senhor, né? Mas ele é rico para todos os que invocam. Mas como que eles passaram a invocar? Quando eles ouviram e tiveram fé que vem de Deus. Romanos 10:12. Quem não invocar o nome do Senhor não será salvo? Ou já é salvo e vai invocar depois? Isso é o evangelho, né? Vai invocar, mas ele já é salvo, mas ele vai invocar, porque ele é salvo. Então quem não invocar o nome do Senhor não será salvo? Quem é salvo já é salvo, né? Que a gente leu lá no início, né? No início da reunião, né? Lemos lá, quem crê não é condenado, quem não crê já está condenado. Então isso é uma coisa que vem de antes, né? Então quem não invocar o nome do Senhor não será salvo. Os gentios não estavam invocando o nome do Senhor, mas eram eleitos, tinham muitos eleitos. E teve uma certa época que Cristo falou para Paulo, permaneça na cidade, que eu tenho muito povo ainda nessa cidade. Lá em Atos dos Apóstolos fala isso aí. Aqui Romanos 10:13. Porque todo aquele que invocar, repetindo o termo aqui, ó, o nome do Senhor será salvo. Então salvo na mente, né? No entendimento. Então ele passou a entender. Então a sua mente foi salva, ele entendeu, né? Romanos 10:13. Aí, mas só que, olha só, Romanos 10:14. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Como que eles iriam invocar ao Senhor se eles não criam no Senhor? Então, olha, como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão? Naquele de quem não ouviram. E como ouvirão se não há quem pregue? Romanos 10:14. Foi por isso que Paulo, ele começou, né, a pregar em todas as nações o evangelho da graça de Deus, né? Porque como eles iriam invocar o Senhor se eles não conheciam o Senhor, né? Ninguém nunca tinha falado em Cristo para eles. Eles iam invocar, Cristo, como se eles não sabiam? Então como que eles vão invocar? Mas está dizendo que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas a sua mente foi salva, o entendimento de que ele era o Cristo, né? Romanos 10:14. Aí diz, e como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho da paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Novas de boas coisas, não é um evangelho misturado com práticas da lei de Moisés, mas são boas novas, são boas coisas, são coisas novas. Não é o do velho pacto, né? O que Paulo foi anunciando não era aquelas coisas que ele praticava lá no judaísmo, que hoje em dia as igrejas colocam para os crentes praticarem. Mas não essas não são as boas novas, são as velhas. As boas novas é o evangelho
Que a gente falou aqui, a predestinação, a eleição, que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, que Ele já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Isso é Evangelho, isso são as boas novas, né? Alegres novas de boas coisas. Romanos 10, 15. Romanos 10, 16 diz o seguinte: Paulo dizia ao Romano: mas nem todos têm obedecido ao Evangelho, viram? Na época de Paulo, nem todos obedeciam ao Evangelho, ou seja, não queriam saber daquela mensagem do Evangelho. Pois Isaías diz, Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? Isaías falou isso aí, Romanos 10, 16. Vamos continuar? De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10, 17. Então, aqui, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir da palavra da prosperidade, né? Das palavras das profecias do Balabachúria. Não. De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. E qual é a palavra de Deus para nós? É a palavra do Evangelho. Não é a palavra de Deus num sentido assim, que as pessoas falam assim, toda a escritura é inspirada por Deus para corrigir, redarguir, nos ensinar. Mas toda a escritura também tem a lei, né? Então é preciso entender. Então a palavra de Deus para nós hoje é o que foi trazido pelo apóstolo Paulo, né? Que hoje ele fala por meio do seu Filho, de Cristo. Antes Deus falava pelos seus profetas, né? Mas hoje ele fala por meio do seu Filho ressuscitado. Então, de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus, que não é mais a lei, não são as coisas de Jesus de Nazaré que Jesus ensinou aos seus discípulos, não é mais, mas é a palavra de Deus. A palavra de Deus hoje é o Evangelho. Romanos 10, 17. E diz em Romanos 10, 18: mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até os confins do mundo. Vejam, né, também. Romanos 10, 18. Então a palavra do Evangelho, ela já foi pregada em todo mundo, desde a época de Paulo. Veja o que está escrito aqui, porventura não ouviram? Paulo fala não, ele fala não, ele fala sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até os confins do mundo. Então o Evangelho na época de Paulo já foi pregado a toda criatura, porque tem muitos ainda falando ainda hoje em 2019 assim, não, mas o Evangelho ainda não foi pregado em todo mundo. Mas na época de Paulo já tinha sido. Então a palavra, nós não podemos ir contra isso aqui, né? Se a gente falar que o Evangelho não foi pregado em todo mundo na época de Paulo, nós estaremos indo contra isso aqui que está escrito aqui. Então para quê? Então é melhor a gente encerrar isso aqui, fecha esse computador, fechamos as Bíblias e vamos embora para casa, né? Vamos para o shopping, comer hambúrguer, pizza, porque, né, gente? De que adianta eu abrir isso aqui e não poder falar isso aqui? Porque eles dizem, não, o Evangelho ainda não foi pregado em todo mundo, não, então Jesus ainda vai voltar. Mas é engraçado que há 2000 anos já está dizendo que já foi, né? Já foi pregado, Jesus falou, e quando o Evangelho for pregado em todo mundo, então virá o fim, né? A gente já falou sobre esse tema, mas o tema não é esse hoje. Romanos 10, 18 aqui, mas digo, porventura Israel não soube? Israel todo soube do Evangelho, né? Primeiramente diz Moisés, eu vos porei em ciúmes com aqueles que não são povo, com gente insensata vos provocarei a ira. Romanos 10, 19. Então está dizendo aqui que Deus provocaria ciúmes no povo de Israel, porque a graça iria atingir outros povos, né? Então o que está dizendo, mas digo, porventura Israel não soube? Primeiramente diz Moisés, e eu vos porei em ciúmes com aqueles, quem? Os gentios, que não são povo. Os gentios não eram povo, nós não seríamos povo, né? Nós aqui não seríamos povo. Com gente insensata vos provocarei a ira neles, nos judeus. Romanos 10, 19. Isaías ousadamente diz,
fui achado pelos que me não buscavam. Então assim, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas veja aqui, fui achado pelos que não me buscavam. Então os gentios não estavam invocando o nome do Senhor, eles não estavam buscando, mas eles eram salvos, né? Então a salvação não vem por quem invoca o Senhor. Vamos entender aqui, ó. Fui manifestado aos que por mim não perguntavam. Então muitos não perguntavam pelo Senhor e a mensagem chegou a ele. Muitos não invocavam e a mensagem chegou e eles passaram a invocar, né? Romanos 10, 20. Foi o que a gente falou logo no início, que como invocarão se não tem quem pregue? Então assim, e como crerão se não tem quem leve essa mensagem, né? Que a gente já leu ali. Então a invocação, ela vem depois que a pessoa crê, mas crer em Deus é Ele mesmo que se manifesta, né? Ó, fui manifestado aos que por mim não perguntavam. Romanos 10, 20. Mas para Israel diz: todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Romanos 10, 20. Agora a gente vai ver aqui que interessante, né? Ó. Digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? Rejeitou Deus Israel? De modo nenhum, porque também eu sou israelita, Paulo falou. Então Paulo não foi rejeitado. Da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Romanos 11, 1, né? Vamos continuar lendo. Deus não rejeitou o seu povo, que antes o conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias? Elias, por um momento também de fraqueza, olha só o que ele fala. Como fala a Deus contra Israel, dizendo... Veja que Elias fala contra Israel, dizendo a Deus, Romanos 11, 22, né? Senhor, mataram os teus profetas e derribaram os teus altares. Olha o que Elias fala, ó. E só eu fiquei e buscam a minha alma. Elias pensava que era só ele que era de Deus. Veja que ele falou, e só eu fiquei. Ele pensava que era só ele que era fiel a Deus. Mas é a carne, né? Ele é um profeta, mas veja o que ele estava pensando. Mas olha só o que Deus fala, Romanos 11, 3. Romanos 11, 4 agora, ó. Mas que ele diz a resposta divina? O que diz a resposta divina a Elias? Reservei para mim 7.000 homens. E ele falava que era só ele. Elias pensava que era só ele o fiel, né? Mas olha só, quem reservou? Foi Deus. Ó, mas lhe diz a resposta divina: reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos a Baal. Romanos 11, 4. Mas eles não dobraram os joelhos a Baal, não foi porque eles não quiseram dobrar o joelho a Baal. Eles não dobraram os joelhos a Baal porque Deus os tinha reservado. Então por isso que eles não dobraram. Os que dobraram os joelhos a Baal é porque Deus não tinha reservado. Então quem não dobra o joelho a Baal, Deus reservou, né? Então veja o que Elias falou. Ele pensava que era só ele, né? Ó, e só eu fiquei e buscam a minha alma. Mas que lhe diz a resposta divina para nós também? Que ele tem muitos, né, eleitos, escolhidos, né? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos a Baal. Então Deus tem os seus escolhidos, os seus eleitos, que só Ele sabe quem são. Se quiser entrar, pode entrar, meu. Vamos aqui, Romanos 11, 5. Assim, pois, também agora neste tempo ficou um remanescente, segundo o que? A eleição da graça. Romanos 11, 5. Então não é, a salvação não é aquele que fala Senhor, Senhor, mas é segundo o que? A eleição da graça. Romanos 11, 5. Mas se é por graça,
já não é pelas obras. Então não é por quem se ajoelha ali, ó Senhor, eu estou buscando a tua presença. Não é. Se é por graça, já não é pelas obras, daquela aparente busca de Deus, né? Não é. De outra maneira, a graça já não é graça. Se porém é pelas obras, já não é mais graça. Então se é porque eu estou buscando a Deus, então não é graça, é porque eu estou buscando. Então a salvação veio a mim porque eu busquei, e não porque Ele se manifestou para mim, né? Então veja, se porém é pelas obras, já não é mais graça. De outra maneira, a obra já não é obra, né? Romanos 11:6. Então veja que não é porque o cara está falando lá, ó Senhor, estou te buscando, que ele está salvo. Não, é se Deus o elegeu, se ele creu, e é porque Deus que deu essa crença nele, que trouxe essa fé nele, né? Romanos 11:7. Pois que o que Israel buscava não o alcançou. Veja que Israel buscava, mas eles não alcançaram. Mas os eleitos o alcançaram, e os outros foram endurecidos. Romanos 11:7. Foram endurecidos ou eles que se endureceram? Foram endurecidos. Então quem é que endurece o homem? É Deus. Deus endurece para que ele não creia, para que ele, se ele fosse crer, ele seria salvo, né? Mas Deus é que endurece, ó. E os outros foram endurecidos. Os eleitos alcançaram. Vamos ler de novo aqui, ó. Pois que o que Israel buscava não o alcançou, mas os eleitos o alcançaram, e os outros foram endurecidos, ou seja, os não eleitos. Gente, o que é para a gente pregar aqui, falar? Não é isso ou é isso? É isso. Se eu for atrás do que o pessoal fala, não, isso aí é calvinismo. Ora, isso aqui poderia até ser chamado de paulinismo, né? Porque pelo menos foi Paulo que falou a primeira vez isso aqui. Mas nem paulinismo né? É o evangelho mesmo revelado por Cristo. Então, ó, os eleitos alcançaram e os outros foram endurecidos. Então Deus, ele endurece e ele também amolece, né? Os eleitos, exatamente, Deus que endureceu o coração de Faraó, porque ele era o filho da perdição. Judas também foi endurecido por Deus para trair a Jesus. Essa mensagem muitos não querem ouvir, mas é isso, querem salvar Judas. Nem Jesus salvou Judas, né? Porque ele era o filho da perdição. Romanos 11:7. Vamos continuar. Como está escrito, Deus lhe deu, o diabo lhe deu espírito profundo de sono? Ou é Deus? Mas não é o diabo, não. Deus lhes deu espírito de profundo sono, olhos para não verem. Mas por que o pessoal fala, não, mas é o diabo que está te cegando para você não aceitar Jesus, não é? Ó, e ouvidos para não ouvirem, até o dia de hoje, até o dia de Paulo lá, né? Então veja aí, gente, que é Deus que faz isso. Mas Deus é soberano, ninguém pode resistir à graça de Deus, ninguém. O eleito não vai poder, eu não quero ser salvo, Senhor, mas ele é. E ele nunca vai falar isso, porque ele crê em Jesus. Como que um eleito vai falar que não quer? Ele sempre vai falar que quer e que ele é, né? Como está escrito, Deus lhes deu o espírito de profundo sono, olhos para não verem, ouvidos para não ouvirem, até o dia de hoje. Romanos 11:8. Romanos 11:9 diz o seguinte: e Davi diz, torne-se-lhes a sua mesa um laço. Quem queria tornar a mesa deles um laço? É o próprio Deus. E em armadilha, e em tropeço, olha, não é o diabo que bota tropeço, não. Por sua retribuição. Romanos 11:9. Veja, gente, escureçam-lhes os olhos para não verem, e encurvem-se-lhes continuamente as costas. Romanos 11:10. Veja aí o que Deus faz, né, gente? Digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua queda veio a salvação aos gentios. Pela rejeição deles, essa mensagem chegou aos gentios. Por que Deus endureceu? Para que fosse aos gentios e eles entendessem que não era somente eles, porque eles pensavam que eles eram o povo, né? Mas Deus mostrou que não era, porque se Deus quiser endurecer, Deus endurece, né? Para que eles não creiam. Para isso, para os incitar à emulação. Quer dizer, aí eles vão ficar sentindo na concorrência, né? Ó,
Aí vai ter que se comparar, né? Tipo assim, uma pessoa se comparar com a outra, né? Incitar o quê? A emulação. Aí eles vão falar assim, como pode? Eles são gentios, como que eles são salvos, né? Como que a graça chegou neles se era nossa, se era pra gente, né? Então veja aqui, mas olha, gente, ainda tem uma palavra pra gente no final, hein? Olha lá, hein? 11:11, né? Romanos 11:11. E se a sua queda é a riqueza do mundo, a queda de Israel, né? do judeu que não creu, e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Se a queda dos judeus representou o que? A riqueza do mundo, e a diminuição deles, a riqueza nossa dos gentios, muito mais se for a plenitude, se eles forem alcançarem a graça, aí muito mais ainda, superabunda a graça para nós. Se na queda deles nós recebemos abundante graça, imagina se eles também alcançados. Então todo Israel foi alcançado lá, Israel lá, que existe lá atualmente. Então, gente, olha aí, Romanos 11:12, essa palavra é a palavra da graça, né? Porque convosco falo, gentios, que enquanto for apóstolo, olha o que Paulo pensava, enquanto for apóstolo dos gentios, exalto o meu ministério. Aí é Paulo falando, olha a vontade dele, é a vontade dele, né? Romanos 11:13, para ver se de alguma maneira posso incitar a emulação. Mas Deus é que incitou a emulação aos judeus, né? Mas Paulo também queria incitar, para ver se de alguma maneira posso, ele mesmo, Paulo, incitar a emulação os da minha carne, os judeus, e salvar alguns deles. Paulo tinha tanta paixão pelo evangelho, pela graça, que ele queria provocar o quê? Um ciúme nos judeus, para que eles pudessem alcançar pela graça também, aqui, incitar a emulação, a concorrência, né? Os da minha carne, os judeus, e salvar alguns deles. Paulo tinha tanta paixão pelo evangelho, para que a graça alcançasse os dele também, que ele iria provocar isso, levando a mensagem ao gentio. Foi o que ele fez, né? Ele foi ao gentio, mas também ele tinha muito amor pelos seus, da sua própria carne. Romanos 11:14. Romanos 11:15 diz o seguinte: porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, se a rejeição dos judeus é a reconciliação do mundo, e o que ocorreu, né? Qual será a sua admissão, senão a vida dentre os mortos? Então, se a rejeição de Israel foi o que? A reconciliação do mundo, imagina Israel crendo em Jesus, o Israel atual também. Imagina como não será maravilhoso, né, gente? Aí está dizendo aqui, qual será a sua admissão, senão a vida dentre os mortos, né? Romanos 11:15. E se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. Nós somos os ramos enxertados, né, nós. Romanos 11:16. E se alguns dos ramos foram quebrados, quem? Muitos lá não creram, né, em Jesus, né? E tu, agora é com a gente, e tu, sendo zambujeiro, quer dizer, que não fazia parte daquela árvore, foste enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira. Nós não fazíamos parte, né? Pela promessa lá, Abraão e tal. Romanos 11:17, agora. Não te glories contra os ramos. Olha aí, para a gente não se gloriar por isso, né? Porque a salvação veio a nós, Não te glories contra o ramo. E se contra eles te gloriares, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Então nós fomos enxertados nessa árvore, porque eles foram rejeitados, né? Mas está descrito aqui o quê? Não te glories contra os ramos originais, né? Mas se bem que a gente nasceu aqui, né? Nesse século agora, a gente já nasceu dentro do reino de Deus, nem chegamos a ser enxertados. Quem foram enxertados foram os que estavam lá, na época de Paulo, deles que creram no Evangelho. Nós já nascemos no reino, né? Então já fazemos parte da árvore mesmo, né? Romanos 11:18. Dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Vocês já viram plantas que são enxertadas? Que romã, que acho que é roseira, nasce uma rosa e uma branca, porque fazem enxerto. Então a gente é como se fosse a rosa que foi enxertada lá, que não era original. A roseira é branca, mas aí enxertou um galinho, que somos nós, nasceu uma rosinha rosa, né? Então é enxertado. Dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado.
Amém? Então Romanos 11:19. Romanos 11:20 diz: está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás em pé pela fé. Então não te ensoberbeças, mas teme. Romanos 11:20. Então graças a Deus porque esse evangelho nos alcançou, né? E graças a Deus porque Ele nos elegeu antes e nós não sabíamos, né? No caso, na época de Paulo, os gentios não sabiam disso, mas a mensagem chegou a eles, aquela mensagem que estava oculta, né? Durante séculos e séculos, e a mensagem da graça chegou a eles e a nós aqui também, em São Gonçalo. O irmão geral fala em Sarapuí, né? Aqui em São Gonçalo. Romanos 11:20. Romanos 11:21. Porque se Deus não poupou, olha só, porque se Deus não poupou os ramos naturais, viram como a gente tem que temer a Deus? Teme que não te poupe a ti também. Então veja, mas é claro que nós somos filhos de Deus, Ele não vai nos lançar fora, mas nós temos que ter o temor, né? E não andar segundo a nossa própria vontade, como lá o camarada lá, né? Vou beber uma cachaça, vou fazer acontecer, eu vou pra galera, porque eu já estou na graça, já sou eleito. Então não é bem por aí. Quer andar nas obras da carne, mas aí é com ele mesmo. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, o judeu, teme que não te poupe a ti também. Então nós temos que ter o temor de Deus em nós. Romanos 11:21. Já está quase terminando. Árvore boa e árvore má. Aí eu pergunto: a árvore boa, ela pode ficar má? Ou a árvore má pode se tornar uma árvore boa? Não tem como. Ela nasceu má, ela vai morrer má. Ela nasceu boa, boa árvore, vai dar bom fruto. Então não tem como, né, gente? Ovelha pode virar bode? Ovelha pode virar bode? Não pode. Bode pode virar ovelha? Não tem como, né? Alguém pode até tentar transformar um bode numa ovelha, mas vai ficar uma anomalia, né? Vai nascer um monstro. É o que eles fazem aí por aí, né? Fizeram aí um pitbull aí, né? O pitbull é fabricado no laboratório, né, gente? Acho que é isso, né? O pessoal fala que o pitbull não existia. Aí fizeram um cruzamento de raça lá e nasceu um cachorro meio estranho, né? Parece meio estranho aquele cachorro. Parece que não é uma coisa muito natural, né? Então aqui, ó, árvore boa e árvore má. Vamos entender aqui, ó. Assim, Jesus falou em Mateus 7,17. Assim, toda a árvore boa produz o quê? Bons frutos. E toda árvore má produz frutos maus. Mateus 7,17. Não pode ou pode? Não pode a árvore boa dar maus frutos, pode? Não pode. Nem a árvore má dar frutos bons. Então não tem como mudar isso, né? Mateus 7,18. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Mas nós damos bom fruto, porque nós cremos em Jesus, então nós não seremos lançados no fogo, né? Mateus 7,19. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis, disse Jesus de Nazaré, tá? Lá sobre os falsos profetas da época dele. Mateus 7,20. Pelos seus frutos conhecereis. Porque aqueles que não criam em Jesus, pelos frutos dava para conhecer que ele não era boa árvore, né? Rejeitaram a Jesus, né? Mateus 7,20. Mateus 7,21. Agora vamos lá, olha o tema, hein? Olha o tema. O tema é o quê? O tema é: a salvação não é para quem invoca. Vamos lá, vamos voltar ali. Aqui em Mateus 7,21 diz o seguinte: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, ou seja, está invocando, não está? Entrará no reino dos céus. Disse Jesus de Nazaré, falou: nenhum deles entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então o que é fazer a vontade do Pai? Jesus falou que creais naquele que ele enviou. Isso é a vontade do Pai. Porque muitos falam assim: não, fazer a vontade do Pai é fazer uma boa obra,
levar uma marmita lá levar uma bolsa de compra para o asilo. Não, a vontade do Pai não é essa. A vontade do Pai é que criar naquele que Ele enviou. Agora, fazer isso aí que eu falei, ok, pode fazer, é bom, mas vai fazer uma coisa boa para a pessoa. Ela está precisando, não é Deus que está precisando da nossa bolsa de compra. Quem está precisando é para aquele que a gente está. Isso aí a gente tem que fazer, porque muitos às vezes falam assim: olha, vocês que são da graça não tem que fazer a obra? Não, mas a obra que Deus preparou de antemão para que nós andássemos nela é crer nele. É isso aí, é crer nele. O que a gente faz aqui é para ajudar o nosso semelhante, porque a gente faz de coração e por amor, né? Isso é uma questão do amor que acompanha a nossa fé, e Paulo também fez, os apóstolos fizeram. Então é isso aí, né, gente? Então diz aqui, ó, Mateus 7, 21: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, ou seja, invoca, entrará no reino dos céus. E não entraram, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, disse Jesus de Nazaré, para ele ir lá, que está nos céus. Eles teriam que crer nele, né? Nós agora somos do outro, o Cristo ressuscitado. Alguém vai cair para trás agora, vai falar: como outro? Não é Jesus não? É o Cristo ressuscitado, já o ressuscitado. Jesus de Nazaré veio para os judeus, o nosso é o outro. Porque se a gente for ficar namorando com Jesus de Nazaré, vamos dizer assim, estaremos em adultério espiritual. O irmão Geraldo pregou isso aí lá, porque aquele morreu, aquele era o noivo, agora nós já somos casados, né, Patrícia? Com o esposo, que é Jesus, que é Cristo ressuscitado. Então aqui, ó, Gálatas 5, 22, já está quase terminando. Mas o fruto do Espírito, olha o fruto do Espírito, é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Quem está nisso aqui está no fruto do Espírito, mas isso aí vem de dentro para fora. Isso não é uma coisa que vem de fora para dentro, porque alguém falou assim: ó, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, escreve aí o que você tem que fazer. Não é isso. Isso está escrito dentro de nós, flui. É a árvore boa dando bons frutos. Gálatas 5, 22 e 23, está quase terminando. Isso aí essa leitura que a gente está fazendo aqui não é uma pregação, né? A gente, com os olhos iluminados, a gente consegue entender, né? Tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Acabou que não marcou ali, né? E qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a nossa própria vontade? Né? Não, sobre nós os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Então não somos nós, porque invocamos, porque buscamos, porque falamos: ó Senhor, Senhor. Efésios 1,19, que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, pondo à sua direita nos céus. Efésios 1,20, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, lá da época de Paulo, mas também no vindouro e até hoje, né? Então Cristo já nos colocou nessa condição aí, né? E Ele está acima de todo principado e todo poder, toda potestade, domínio, né? E de todo nome que se nomeia, não só no século de Paulo, como também até hoje. Amém? Já está terminando. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Efésios 1, 22, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então não é o que invoca, é Ele que cumpre tudo, é Ele mesmo que cumpre tudo em todos. Está escrito ali, né? Efésios 1, 23. Então, gente, o tema é esse aí, né? A salvação não é para quem invoca, mas é para quem é eleito mesmo, escolhido por Ele. Todos aqui nós cremos, amém? Todos nós cremos em Jesus. Nós somos escolhidos, eleitos antes da fundação do mundo, escolhidos por Deus mesmo. Isso é o Evangelho. Quem falar o contrário disso aí está pregando outro, e que não é o Evangelho. Então é anátema, é maldição. Vamos orar. Senhor, te agradecemos por esse momento maravilhoso em que estivemos aqui na ministração desta palavra,
Agora que essa mensagem fique em nossas mentes, Senhor Deus, neste dia e sempre, né, Deus? Que essa palavra flua, cresça, frutifique, em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir o Senhor. Já terminado. Cantando mais uma vez. Isso. Ele é digno de louvor. Foi Ele mesmo que nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Vamos cantar. Dai louvor a quem pertence toda glória. Dai louvor ao nosso grande Rei. Dai louvor todos os povos e raças, ao Deus toda graça. Dai louvor. Dai louvor a quem pertence toda glória. Dai louvor ao nosso grande Rei. Dai louvor todos os povos e raças, ao Deus toda graça. Dai louvor. Aleluia, glória a Deus. Agradecemos a todos.